Segunda série do ensino médio, bem-vindas, bem-vindos todas e todos à nossa aula do nosso componente Ciência, Tecnologia e Ética. É um grande prazer estar com todas e todos vocês. Eu sou a professora Maria Fernanda, este é o meu sinal. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos ruivos, olhos castanhos, perdão. Eu tenho aproximadamente 1,70 m de altura e hoje eu visto uma calça jeans azul marinha e uma blusa branca com uma estampa de alguns cachorrinhos. Como já cantei a bola para vocês, o componente de hoje então é Ciência, Tecnologia e Ética. Nós estamos então na nossa atividade número 3, vamos avançando, né, no desenvolvimento das nossas atividades, e a gente está hoje na aula 2 desse desenvolvimento, dessa atividade número 3, e a gente vai falar especificamente sobre a concepção de ciência dentro do pensamento de um filósofo da ciência, um pensador estadunidense chamado Thomas Kuhn, tá certo? Então, só para a gente relembrar, o nosso aprofundamento é o superar desafios de humanas, e nós estamos agora na unidade curricular 1, que se chama No Mundo Tudo Está Interligado. A gente vai trabalhar hoje com uma habilidade de eixo estruturante que vai na tela aí para vocês e que nos convida a propor e testar soluções éticas, estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais relacionados a temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e cultural, em âmbito local, regional, nacional ou global. Então, hoje a gente conversa sobre ciência, tá certo? E a gente vai abordar a ciência dentro da perspectiva desse autor, que nasceu lá em 1922, né? E morreu no finalzinho aí do século XX, né? Que é o Thomas Kuhn. Thomas Kuhn foi um pensador muito frutífero, né? Então ele estava ali dentro, né? Se transitava bem entre diversas áreas do conhecimento. Ele foi físico, ele foi historiador, foi filósofo da ciência. E o Kuhn, ele tem uma relação bastante pitoresca, né, com a forma como a história da ciência vai aparecendo na vida dele, porque Kuhn, em primeiro momento, ele é um físico, né? Ele ensina física, e nesse momento em que ele está ensinando física nos Estados Unidos, ele tem pouquíssimo contato com a filosofia. Por quê? Porque no período pós-Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, havia uma muito intensa pressão para que as pessoas fizessem carreiras científicas, no sentido de procurar revigorar e reconstruir materialmente mesmo, né, o país e empreender também inovações e desenvolvimentos científicos, inclusive no campo bélico. Tá certo? Então, Thomas Kuhn, ali em 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, ele tinha cerca de 20 e poucos anos, né? Ele já trabalhava como físico e ele era o tempo todo impelido, né, pelo próprio contexto ali político-econômico do seu país a trabalhar com questões práticas mesmo da física. E naquela época considerava-se que o estudo das humanidades era uma perda de tempo, que as pessoas precisariam, na verdade, trabalhar ali em coisas absolutamente práticas, né, no dia a dia para ir, digamos assim, desenvolvendo mais o país economicamente. Mas tem um dado momento na carreira do Kuhn, enquanto ele ainda trabalha como físico e como professor de física, né, em que ele é chamado para ministrar na Universidade de Harvard um curso de ciências para não cientistas.
E a partir do momento que ele é convidado para ministrar esse curso, o escopo teórico dele, digamos assim, dá uma volta, acontece uma reviravolta no pensamento de Thomas Kuhn. Por quê? Porque ele é obrigado a estudar cada vez mais a história da ciência. Ora, se ele vai ensinar ciência para não cientistas, espera-se que ele ensine também história da ciência. E a partir do momento em que ele se vê confrontado, né, com essa coisa de ter que aprender e ensinar a história da ciência, ele vai derivando, digamos assim, até a filosofia da ciência, que é um campo em que ele se encontra definitivamente enquanto teórico, e a obra que marca, né, a sua presença e a sua relevância no campo da filosofia da ciência é publicada em 1962 e é até hoje extremamente lida e debatida. A obra referência é Estrutura das Revoluções Científicas. Aí vocês devem estar pensando assim, mas professora, o que significa exatamente estudar filosofia da ciência? Com isso eu quero dizer assim, o que será que diferencia o trabalho de um físico, que no fundo é um cientista, tá certo? O que será que diferencia o trabalho de um físico do trabalho de um filósofo da ciência, né? Então, qual foi esse caminho que o Thomas Kuhn fez do físico até o filósofo da ciência, né? De maneira geral, pessoal, a gente entende a filosofia da ciência como uma ampla área do conhecimento que vai pensar os fundamentos da ciência, os limites do conhecimento científico, a ética e a moral por trás da ciência, das ações científicas, vai procurar entender o cientista como um sujeito que está dentro de um meio social específico, portanto também sofre pressões sociais, políticas, econômicas, vai tentar um pouco desconstruir, né, a ideia da ciência como absolutamente inquestionável. Enfim, a filosofia da ciência vai pensar, né, a ciência enquanto uma atividade humana, e sendo uma atividade humana, é atravessada o tempo todo por diferentes questões. Não é como se os cientistas morassem assim num Olimpo, né? E lá no Olimpo a única coisa que eles fariam no dia a dia seria lá entrar nos seus laboratórios e realizar as suas experiências. Não é isso. O dia a dia de um cientista e da ciência se dá na prática dentro de um contexto, dentro de uma sociedade. E uma sociedade é o tempo todo atravessada por questões sociais, morais, éticas, políticas, econômicas, e não é diferente com o cientista. Então, em boa parte, o papel do filósofo da ciência é compreender esses movimentos que vão animando a ciência e os cientistas ao longo do tempo em determinados contextos locais, tá certo? E aí, o Kuhn se debruça sobre isso, sobre esses processos, né? E após as suas pesquisas, né, dentro da história da ciência, ele traça aí uma espécie de caminho, digamos assim, pelo qual as ciências, enquanto áreas de pesquisa, passariam. Então, ele encontra, digamos, uma espécie de modelo, né, de trajetória pela qual todas as áreas de pesquisa, né, dentro da ciência passariam. Essa trajetória ele chama de fases, né? Ela está dividida em diferentes fases, e dentro, né, desta trajetória, então, haveria 4 fases identificadas por Thomas Kuhn, que seriam a pré-ciência, o que ele chama de pré-ciência, o que ele chama de ciência normal, a crise da ciência e, por último, a revolução. Tá certo? E aí, para a gente entender, então, como é que isso se dá no pensamento do Thomas Kuhn, como é que ele considera que isso vai se dando nas diferentes áreas de pesquisa dentro da ciência, a gente vai destrinchar cada uma dessas fases, tá certo? A começar pela primeira fase que o Kuhn identifica, que ele chama de pré-ciência. Suponhamos que haja uma determinada área da ciência, uma determinada área de pesquisa que está começando a nascer,
tá certo? Então vamos pensar, por exemplo, a sociologia lá no século XIX, né? A sociologia não é uma ciência tão antiga, mas também não é tão nova, né? Ela já tem aí cerca de 150 anos de caminhar enquanto ciência constituída. Então vamos pensar lá na metade do século XIX, na Europa, na França, na Alemanha, como é que a sociologia foi aparecendo. Certamente nesse momento do aparecimento, e aqui eu pego a sociologia meramente como um exemplo ilustrativo, mas vocês poderiam pensar em outras ciências, tá certo? Então, a sociologia vai aparecendo e certamente no momento desse aparecimento surgem diversos paradigmas que são rivais, ou seja, diversas formas de interpretar e de propor leituras de mundo que são rivais. Logicamente, uma pessoa diz o seguinte: eu acho que a sociologia é isso, seus problemas são esses e os seus métodos são esses. E haverá outros que proporão outros objetos, outros métodos e problemas. E com isso haverá uma rivalização inicial de paradigmas. Esse momento inicial, que é chamado de pré-ciência, também envolve uma desorganização das atividades. Cada cientista faz mais ou menos o que dá na telha, sem muito, né, uma organização e uma instituição de metodologias, né? Tem ainda uma ausência, né, de um conjunto coletivamente aceito de teorias e de conceitos e, além disso, uma indecisão e uma confusão desses primeiros cientistas nessa fase da pré-ciência sobre quais instrumentos, quais conceitos, quais regras e métodos devem ser utilizados nas suas experiências. Então, assim, tá, eu tô aqui, estou fazendo sociologia nos seus primórdios, mas assim, quais fenômenos a sociologia tem que estudar? Sob qual ótica? O que significa cada um desses termos que estão se usando nessa área? Né? Enfim, quais são os problemas da sociologia? Né? Então, essa fase da pré-ciência é uma fase em que existe muita competição para estabelecer o paradigma dominante, né? Então, até que se chegue a um consenso em que todos os cientistas dirão, então, isto aqui é sociologia, estes são os seus problemas, estes são os seus métodos mais aceitos, né? É disso que falamos quando falamos em sociologia. Haverá no início, na fase da pré-ciência, uma competição muito grande para estabelecer esse paradigma dominante. E aí vocês devem estar pensando assim, é verdade, professora, deve ter havido, né, realmente essa competição, mas assim, hoje a gente sabe o que é sociologia, a gente já tem um paradigma mais ou menos estabelecido. Como é que se chegou a escolher esse paradigma, né? Então, o Kuhn diz o seguinte: nessa fase pré-científica, né, esses primeiros cientistas de uma determinada área do conhecimento, eles adotam balizas para a escolha dos paradigmas dominantes, né? Então, algumas dessas balizas são, por exemplo, a simplicidade, a força e a abrangência de uma teoria. Quanto mais simples, mais forte, mais abrangente uma teoria for, mais condições e probabilidades ela tem de se tornar um paradigma dominante. Para além disso, a fecundidade da teoria, ou seja, se ela abre espaço, né, para que os estudos se desenvolvam sob, né, sobre o seu chão, né, a sua adequação empírica, se ela reflete ou não reflete os dados da realidade, e a sua coerência com outras teorias aceitas. Então, todas essas são balizas, diz o Kuhn, né, que esses pré-cientistas se utilizam para escolher um paradigma dominante. Aquele que vai dizer assim, seguinte, ó, a gente fala de sociologia, a gente está falando de X, tá bom? Os problemas são Y, tá? Os métodos são Z, tá? Então, esse conjunto todo de elementos, né, que a gente normalmente identifica numa ciência, é isso que a gente chama de paradigma dominante. Tá certo? Bem, quando já há um paradigma dominante escolhido, né, quando ele já está
ali sendo coletivizado, e todos os cientistas ali estão de acordo, compram, aceitam e validam esse paradigma dominante, depois de um embate, né, na fase pré-científica, aí a gente entra na segunda fase, que o Kuhn chama de ciência normal. Tá certo? Então, só para a gente entender, na ciência normal a gente já tem um paradigma vencedor, a gente já tem um paradigma dominante, tá certo? Então, paradigma é esse conjunto de métodos de pesquisa, de problemas, experimentos, procedimentos, princípios, leis e teorias que orientam aí os cientistas de uma área. Tá certo? Vamos pensar o seguinte, ó, exemplos de paradigmas históricos para ficar um pouco mais claro na nossa cabeça. Na mecânica, por exemplo, durante muito tempo, o paradigma dominante foi a mecânica aristotélica, proposta por Aristóteles, tá certo? Na área da ótica, por exemplo, né, na física ótica, durante muito tempo, um paradigma dominante foi a ótica newtoniana, proposta por Newton. Ou na química, por exemplo, proposta por Boyle, a química boyleana, tá certo? Esses são todos paradigmas históricos, ou seja, são paradigmas que foram, assim, acatados, acolhidos, trabalhados, mobilizados, grandemente utilizados pelos cientistas nas suas áreas. Não sei se ficou um pouquinho mais claro, né? O que a gente quer dizer quando a gente fala de paradigma. Então, quando a gente está no momento da ciência normal, eu vou citar aqui uma frase de Kuhn para a gente entender um pouquinho melhor do que ela se trata. Ciência normal, cito o autor, é a pesquisa firmemente baseada em uma ou mais realizações científicas passadas. Essas realizações são reconhecidas durante algum tempo por alguma comunidade científica específica, proporcionando os fundamentos para sua prática. Embora raramente na sua forma original, hoje em dia essas realizações são relatadas pelos manuais científicos, tanto pelos elementares como pelos avançados. Esses livros expõem o corpo da teoria aceita, ilustram muitas aplicações bem-sucedidas e comparam essas aplicações com observações e experiências exemplares, tá certo? Então, numa ciência normal, a gente tem manuais científicos que vão mostrar pra gente o corpo da teoria mais comumente aceita e que vão mostrar como ela se aplica. É isso que é a ciência normal. Se eu pegar um livro de física hoje, pessoal, eu posso conhecer a física mais aceita hoje, dada como verdadeira hoje, de cabo a rabo, num manual de física, tanto do ponto de vista introdutório como avançado, né? E aí a gente tem, então, a formação de uma comunidade científica dentro dessa fase da ciência normal. Os cientistas e as cientistas se identificam, porque, afinal de contas, partem todos dos mesmos pressupostos, tá certo? Então, a gente tem a fundação de uma comunidade científica. A ciência normal, pessoal, é a que permite ao pesquisador demonstrar criatividade, habilidade, desenvoltura, conhecimento da aplicação de técnicas, de procedimentos científicos. Por isso que a ciência, numa fase normal, ela não quer produzir grandes novidades, ela não quer produzir grandes descobertas. Pelo contrário, uma ciência amadurecida, né, dentro dessa ciência normal, ela vai se caracterizar pela precisão, pela consistência dos seus princípios metodológicos, conceituais, teóricos, muito mais do que por grandes descobertas absolutamente revolucionárias e disruptivas, né? Dentro de uma ciência normal, a gente tem também um fenômeno que é muito, muito importante, diz o Kuhn, que são as anomalias. As anomalias, pessoal, são fenômenos que, assim, de alguma forma, vão quebrar o paradigma dominante. Então, eu tenho aqui um paradigma dominante, um conjunto de métodos, de teorias e princípios, etc. Mas aí aparece alguém e,
pá, enfia o dedo na ferida e fala assim, nossa, mas espera aí. Isso aqui, ó, esse X aqui dentro da sua teoria tá meio estranho. Isso aqui é uma anomalia, segundo a terminologia do Kuhn. E o problema é, gente, todas as ciências têm anomalias, vamos lá, né? Nenhuma ciência é perfeita, absoluta, inquestionável, enfim. Só que o problema é, algumas ciências têm mais e outras têm menos anomalias. É da gente considerar que no começo, né, da ciência, sei lá, no começo da física, ela tinha muito mais anomalias do que o paradigma vigente hoje. Afinal de contas, a história vai se desenvolvendo e buscando resolver essas anomalias, né? Mas a questão é que se a gente tiver um paradigma numa determinada ciência e ele tiver muitas anomalias e elas forem muito sérias, muitas inconsistências, muitas contradições, o que vai acontecer? Vão se abrir as portas para uma nova fase. E aí a gente vai sair da fase da ciência normal. A gente vai abrir as portas para a crise científica. E na crise científica, começa a surgir uma séria descrença, uma séria desconfiança e sérias críticas em relação ao paradigma dominante. A sensação que fica é que aquele paradigma ele meio que deixou de funcionar. Né? E para uma crise se fortalecer, para ela ficar séria mesmo, diz o Kuhn, a gente não pode pensar só nas falhas paradigmáticas, a gente tem que pensar também em critérios cognitivos e critérios psicológicos dos próprios cientistas enquanto agentes sociais, tá certo? A fase da crise, ela é absolutamente indispensável para a revolução científica. A revolução é a última fase nesse trajeto que o Kuhn identifica como um trajeto que acontece em todas as ciências. A pré-ciência, a ciência normal, a crise e a revolução, né? Entre dois paradigmas diferentes, por exemplo, numa crise podem começar a surgir outras alternativas, né? Outros paradigmas, né? E aí, o que acontece? É preciso que haja realmente uma contradição, né, entre essas teorias que vão aparecendo, porque se não fosse assim, o novo paradigma dominante seria validado para sempre, né? Então, um momento de crise é um momento em que, assim, o surgimento de outros paradigmas ameaça muito seriamente a permanência e a validade do paradigma dominante. A gente chega, então, num momento que o Kuhn chama de momento da revolução. É uma revolução científica, tá certo? É o momento em que começa-se a levar a sério a possibilidade de estudar mais profundamente outros paradigmas e, se necessário, vir a substituir o paradigma dominante por conta das inúmeras anomalias ou muito sérias anomalias que foram sendo encontradas, né? É óbvio, pessoal, que nada disso, nada desse processo da pré-ciência até a revolução se dá em um ano, em 2 anos, nem em 10 anos. A gente está falando de processos históricos que requerem muito tempo e amadurecimento das ideias e dos debates e das discussões para que venha a se realizar. A gente está falando de um processo muito fundo, que é a mudança de mentalidades, é a mudança de paradigmas, né? Então, naturalmente, não gostaria de passar a vocês a ideia de que isto se daria, né, de uma forma rápida, né? Mas sim um processo gradual, lento, né? Aí a gente falou aqui sobre as fases da ciência para o Thomas Kuhn, e certamente vocês estão aí pensando, né, em ciências que vocês conseguem identificar claramente aí a pré-ciência, a ciência normal, a crise e a revolução. Mas tem uma perguntinha que aqueles mais atentos e atentas devem estar assim: professora, você falou um monte, você só não falou o mais importante de tudo. O que é o mais importante de tudo? Afinal de contas,
que é ciência, né, para o Thomas Kuhn? Ué, porque esse Thomas Kuhn está dizendo que as ciências percorrem um caminho, e bababá, paradigma e anomalias, tá bom. Tá, mas o que é ciência para o Thomas Kuhn? Né? E aí o Thomas Kuhn tem uma definição bem abrangente e bem interessante, que é a seguinte, ó: ciência é um tipo de atividade humana que consiste em resolver problemas dentro de uma certa unidade, uma certa coesão metodológica denominada paradigma. Acabou. O que é ciência? Ciência é resolver problemas dentro do paradigma. É isso que é ciência para o Thomas Kuhn, tá certo? Dentro de um paradigma dominante. Esse paradigma dominante, como eu já contei para vocês, é aquele que diz o que uma ciência é, o que ela faz e como ela faz. E esses paradigmas, como eu também já contei para vocês, vão mudando gradual e lentamente, né, ao longo do tempo, através de processos de revolução. Esses processos de revolução científica, em que os paradigmas vão sendo substituídos por outros menos sujeitos a falhas e anomalias, é o que o Kuhn chama de progresso científico. Né? Então, o progresso científico acontece quando, após um período de crise numa área da ciência, chega um novo paradigma mais promissor, menos propenso a anomalias e substitui o paradigma anterior. É isso que é o progresso científico na visão de Thomas Kuhn. Aí a gente vai se aproximando, né, do final da nossa aula de hoje. Passou super rápido, né? Mas a gente não encerra sem antes deixar aqui 2 sugestões para aqueles e aquelas que tiverem se interessado especialmente por esse tema, né? E uma, como sempre, dos professor Silvio Sene Shibene, é um professor do Instituto de Filosofia da Unicamp, e ele tem textos ótimos na internet apresentando, né, algumas discussões muito centrais na ciência e apresentando também o pensamento de alguns autores centrais para a ciência. Então, nesse texto que eu deixo aí o link para vocês, ele vai apresentar o livro A Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn. Então, um pouco ele vai fazer toda essa caminhada que a gente fez aqui hoje juntos e juntas, né, para entender as fases que o Kuhn encontra, né, na trajetória, né, no desenvolvimento das ciências. E uma outra sugestão também que eu deixo para vocês é um vídeo no YouTube do canal Doxa e Episteme, e o vídeo se chama Os Paradigmas de Thomas Kuhn, explicando um pouquinho melhor aí o conceito, né, que ele utiliza para falar sobre a visão dominante na ciência, em cada uma em uma época histórica, né? E eu deixo aqui também para vocês o roteiro do estudante, que é uma sugestão de atividade para vocês realizarem em sala de aula e que propõe então que vocês se dividam em grupos e que em grupos vocês elaborem um cartaz ou então um mural apresentando a concepção tanto das fases da ciência, segundo o pensamento do Thomas Kuhn, mas focando especialmente no conceito de paradigma e como é que o conceito de paradigma se relaciona, né, com a sucessão dessas fases da ciência no pensamento kuhniano. Tudo bem? Então, me despeço de todas e todos vocês com todo o carinho do mundo. Não deixem de avaliar a aula e a gente se encontra novamente em breve. Tchau, tchau!